preso por estar trabalhando. Parece muito absurdo, não é mesmo? Mas foi o que aconteceu com a advogada Valéria dos Santos em pleno trabalho durante um juizado, uma audiência pública, com todo mundo olhando. Bom, a ação foi muito impactante, tomou as mídias de todo o país, inclusive internacionalmente. A discussão tomou proporções ainda maiores. Muita gente disse que não foi bem assim, que ela não era tão vítima, ela mesma não se pôs como vítima. Mas e aí? Para a gente entender o que realmente aconteceu, o que foi prejudicial para a advogada, para a trabalhadora, para a mulher, como isso deveria ter sido conduzido e como cenas como essa podem ser evitadas no nosso país, que em pleno 2018 passa por tantas dificuldades. Para saber um pouco mais sobre isso e entender melhor qual foi a situação enfrentada pela advogada, hoje nós estamos aqui com a doutora Xênia Guerra, que é vice-presidente da Caixa de Assistência do Advogado de Mato Grosso, com a doutora Cíntia Bellini, que é presidente da Comissão do Direito da Mulher de Sinop, e com a doutora Cláudia Bom Despacho, que é membro do Conselho da Igualdade Racial de Sinop. Bom, hoje nós vamos debater um pouco sobre o assunto e entender cada ponto, cada situação que nós mulheres, nós cidadãs temos que enfrentar para se manter no nosso lugar em pleno 2018. Doutora Xênia, quais foram as principais violações cometidas contra a advogada? O que aconteceu naquela situação? A senhora que fez até um artigo de opinião muito forte, dizendo que a gente precisa se posicionar sim. O que de fato a gente pode esclarecer para as pessoas e dizer o que aconteceu com aquela mulher que estava trabalhando? Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder esclarecer situações como essas que foram, sim, muito polêmicas, sobre quem está certo, quem está errado, e nós temos muitas considerações a serem feitas. Então, primeiro, é no sentido de o que é que foi violado? Ela estava certa? Ela estava errada? Então, a advocacia ela tem algumas prerrogativas que estão previstas numa lei federal, que é o nosso Estatuto da Advocacia. Lá no artigo 7º do Estatuto tem vários direitos, as prerrogativas que nós falamos são direitos da advocacia, do advogado e da advogada. Então aconteceu com a Valéria, mas poderia ter acontecido com um homem, poderia ter acontecido com um advogado, com uma advogada, com uma negra, com uma branca, independente disso, que deveria ter recebido o mesmo tratamento. Claro que eu acredito sim, que nós mulheres estamos mais vulneráveis, assim como as mulheres negras estão ainda mais vulneráveis a situações como essa que venham a acontecer. Mas, independente de quem foi, a reprimenda tem que ser a mesma. Essa é minha primeira observação. Segundo, mas por quê? E eu já ouvi muitos comentários sobre isso, né? O que a advocacia tem diferente das outras profissões? Né, se às vezes ela se exaltou no momento com a juíza leiga ou não, né, se ela estava errada, deu causa àquilo ou não. Nada justifica o que aconteceu com a advogada. Por quê? Nós, enquanto advogados, a duras penas conseguimos incluir, a advocacia, a OAB conseguiu incluir na Constituição Federal a indispensabilidade do advogado na administração da justiça. Por quê? Porque nós precisamos ter a figura do advogado para garantir que aquilo que está na lei seja cumprida. Então, quando a lei federal nos garante prerrogativas, direitos, não é porque o advogado é melhor do que o médico, do que o contador, não é nada disso. É porque o advogado é quem fala em nome daquele que não tem condição de falar. Para eu poder defender os interesses do meu cliente, para ela, a Valéria, naquele momento, defender o interesse da cliente dela, fazer valer aquilo que está escrito na lei, porque o que ela queria naquele momento era que a juíza leiga cumprisse aquilo que a Lei 9.099, que a Lei do Juizado fala, é que eu tenho essas prerrogativas asseguradas. Porque se o advogado não tivesse alguns direitos diferenciados assegurados, aquele que é o nosso representado, o jurisdicionado, é quem ia ficar sem ter essa voz perante o judiciário e perante a sociedade. Ele é que ia acabar numa delegacia sem conseguir um atendimento, sem ter um atendimento por um advogado, ia constar em termos coisas que ele não falou, não ia conseguir se manifestar nos processos. Então, a prerrogativa é da advocacia, mas não para o advogado, e sim para o cidadão. Então, essa é a minha segunda observação.
E a terceira observação, quando eu falo que nada justifica o que aconteceu, é porque uma das prerrogativas que a advocacia tem é de não poder ser preso no exercício da profissão, e salvo em questão de flagrante por crime inafiançável e na presença de um membro da OAB. Então, quem assistiu o vídeo viu que no momento da discussão, a advogada falava: você vai abrir o termo e eu quero me manifestar. Ela queria, por isso que ela fala, no vídeo ela fala assim, estou trabalhando. Ela fala assim, ela queria fazer uma defesa no processo. E a juíza leiga falava, não, o termo já está encerrado. A juíza queria que ela fizesse isso por escrito em um momento posterior. Poderia até ser uma praxe naquele juizado fazer por escrito, mas está escrito na lei que o advogado tem direito de fazer no momento da audiência. Se está escrito na lei, ela tem o dever, como advogada, de obrigar a fazer cumprir a lei. Então, é uma prerrogativa dela. Ainda que ela tenha ficado em pé, como de fato ela ficou, ela falou, porque a juíza leiga disse para ela se retirar da sala, que ia chamar a polícia. Eu vi o vídeo, ela ficou em pé, falou, sem problema, chama a guarda e eu vou chamar o representante da ordem. Porque ela não poderia ser presa nem retirada da sala de audiência. O advogado tem a prerrogativa de entrar nos locais públicos. Além das cancelas, inclusive, de cartórios, de fórum, tem direito de despachar com o magistrado, inclusive sem horário marcado. E, em hipótese alguma, poder ser preso no exercício da profissão, como aconteceu. Então, quando eu falo, e eu fiz o artigo realmente revoltada com a situação, porque como mulher, quando eu vi aquilo ali, eu me sentia algemada junto com ela mesmo. Aquilo foi inaceitável. Na época da ditadura, não é da minha época, né? Porque eu sou extremamente jovem. Mas o Felipe é um historiador, a gente conversa muito sobre isso. Advogados mais antigos falam que nem em tempos de ditadura se ouviu falar de advogado preso no fórum no exercício da profissão. Então, aquilo realmente não poderia ter acontecido, porque violou direito que está assegurado em lei federal, dentro do fórum, no exercício da profissão. Além de ter tolhido o exercício dela de advogar, ainda teve essa prerrogativa de ser presa e algemada dentro do fórum. Então, é isso que aconteceu. Bom, infelizmente, não é um caso isolado. Esse foi um dos mais extremos que a gente tem notícia. Mas aqui em Sinop, nós já tivemos outros casos em que advogadas, mulheres, foram afrontadas e desrespeitadas, não só uma vez. Nessa semana, inclusive, houve um novo caso, um novo registro disso. Para falar sobre esses ataques às mulheres, que não só advogadas, né, mas também advogadas, a doutora Cíntia Bellini, presidente da Comissão do Direito da Mulher, vai falar para a gente. É mais difícil ser uma mulher advogada? Boa tarde. A doutora Xênia já falou brilhantemente sobre essa questão das nossas prerrogativas, mas é difícil ser mulher e é difícil ser mulher advogada. A Constituição, ela fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. No entanto, nós temos uma igualdade material. O que nós não temos é uma igualdade formal. Então, ainda hoje, o tratamento que é dispensado a um homem e a uma mulher é diferente. E isso a gente se vê pela questão salarial. Um homem, em média, ganha 30% a mais do que uma mulher exercendo a mesma função, trabalhando com a mesma carga horária. E segundo as pesquisas da ONU, isso ainda vai demorar 80 anos para que a gente possa, de fato, ter um mundo mais igualitário. E como que a gente faz, talvez, para contornar, para mudar essa situação? Primeiro, a mulher ela tem que ter coragem. Ela realmente tem que ter coragem de ir buscar o espaço dela na sociedade. Como que a gente faz isso? Estudando, através do conhecimento, buscando na nossa rede de apoio um fortalecimento para que essa mulher possa ir para o mercado de trabalho, possa se qualificar. E outra, se ela quiser ficar dentro de casa, que isso seja uma opção dela e não uma obrigação. Realmente a mulher ela precisa ter esse conhecimento, no caso a mulher advogada, até para ela ter o conhecimento das prerrogativas, ela sabendo que está tendo alguma violação, a quem ela vai recorrer e como ela vai se portar naquela situação. E o importante é muitas vezes não ter o medo de sofrer uma repressão por parte de alguém, doa quem doer. Se você está no exercício da sua profissão, você merece, você deve ser respeitada. Isso não é um favor que a pessoa nos faz, isso é uma obrigação, é uma imposição legal, nós sermos respeitados no exercício da nossa profissão. Se estamos falando que é muito difícil
ser advogada, ser mulher. Imagine esse cenário, então, se a gente acrescenta um atenuante da questão racial. Bom, será que se fosse uma outra situação, se fosse um homem advogado ou se ela não fosse negra, a situação seria a mesma, o tratamento seria mesmo? A gente não tem como saber disso. Mas para saber sobre essas dificuldades enfrentadas, estamos aqui com a doutora Cláudia Bom Despacho. Doutora Cláudia, ainda é muito mais difícil na questão racial? O preconceito existe, né? Nós temos aí o preconceito de classes, o preconceito de gênero e o racial que já vem historicamente, né? Aí. Existe, não há sombra de dúvida. A gente sente, a gente presencia, a gente vive. No caso em questão, a própria advogada fez questão de não levar por esse lado, né? Ela colocou que ela não se sentia vítima por ser mulher, nem pela questão racial, mas sim porque ela deixou de poder exercer um direito de trabalho. Não apenas no exercício profissional, a gente convive no dia a dia, né, com essas diferenças com relação à classe racial em si, com a condução da questão racial. A gente verifica assim que, se você tem uma postura profissional, o racismo chega, a diferença chega, mas você acaba empurrando, não deixando aquilo te atingir. Mas, será que se eu não tivesse... Será que se eu não, uma cor mais escura, será que se eu não fosse negra, o tratamento seria dessa forma? A gente sabe que a advogada não quis levar por esse lado, mas a gente sabe também que a questão aconteceu. Foi evitado por quê? Foi evitado para que não virasse só isso. Para que eu tenho dificuldade de ver o vídeo. Toda vez que eu vou olhar o vídeo, eu me sinto mal, sabe? Eu fico num estado assim, meu Deus, né? Ainda estamos vivendo isso, principalmente pela questão racial. Então, aquilo ainda me choca demais quando eu olho para a imagem. E a gente percebe o quê? A gente percebe que a colega nem quis levar para esse lado para exatamente não cair na questão do mimimi. Não, é porque é negro, é porque é cota, é porque é isso. Não, ela queria exercer o direito de advogar, de trabalhar, de poder fazer com excelência aquilo que ela teria prerrogativas. Precisa estar levando sempre uma bandeira? Não. O racismo só vai diluir quando a gente não conseguir mais enxergar as cores. Quando você enxergar um ser humano, independente de cor, independente de credo, independente de gênero. A dificuldade é que você começa a verificar essas situações antes de chegar no que você está discutindo em si. E eu talvez tenha muita dificuldade de ainda ver o vídeo, porque eu sempre, quando eu me deparei com as imagens e com a situação em si, parei e observei. Existem várias situações onde a gente se cala, onde você vê o ato acontecer e você se cala, deixa para depois. E esse silêncio não é o que contribui para que isso ocorra cotidianamente. Então, talvez aquilo me machucou tanto, porque eu me deparei com muitas situações assim, mas houve situações onde eu não tive aquela força, entendeu? Então, talvez, assim, é como aquela frase de Martin Luther King. O que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Precisamos tomar postura com relação a isso. Bom, o assunto é bastante polêmico, é extenso e tem muita coisa para ser discutida mesmo. Precisa ser falado, precisa ser colocado, as coisas têm que ser ditas. Pensando nisso, alguém tem mais alguma colocação? Eu gostaria, para encerrar, de conversar com os advogados que estão nos ouvindo. Eu acho que duas últimas observações são muito importantes. Para conseguir fazer valer as nossas prerrogativas, nós temos que ter uma classe forte. Né? As autoridades, os servidores que forem atender a advocacia, eles têm que ter ciência do peso que é e da importância que é a OAB e de como nós temos que ser uma classe unida para fazer valer aquilo que está no nosso Estatuto da Ordem. Mas a segunda e última observação é que para tudo nós temos que ter bom senso.
Então, muitas vezes, a violação de prerrogativa, ela começa num ato, numa postura inadequada, não inadequada, às vezes numa colocação, na forma de falar, que a pessoa não se expressa de uma forma correta, não correta, assim, adequada para aquela situação. Essa falta de bom senso de ambos os lados, tanto do servidor quanto do advogado, é que acaba gerando algumas situações que chegam em um resultado grave, como foi essa situação da algema. Então, numa situação como essa, por exemplo, se a servidora tivesse tido um bom senso na forma de falar com a advogada, ter esclarecido a ela, às vezes pontuado, porque é que não seria possível praticar o ato daquela forma, ter consultado se seria possível fazer de outra forma, eu tenho certeza que elas conseguiriam chegar, em tempos que a gente fala de mediação, de pacificação social, teriam conseguido chegar a um consenso. A partir do momento que não tem bom senso, ou do servidor ou do advogado, acaba gerando um conflito que não fica bom para ninguém. E aí, infelizmente, o enfrentamento é a última via. Mas o bom senso, eu acho que é a chave da nossa conversa e o segredo para evitar que situações como essa se repitam, porque não é bom nem para a advocacia e nem para o judiciário, ou para o executivo, ou para o legislativo, no âmbito que acontecer qualquer violação de prerrogativa. Eu também deixo a minha reflexão, na verdade, para todas as advogadas e as mulheres, que realmente cada uma possa se ver como alguém, um sujeito de direito, alguém que merece ser respeitado e alguém que pode estar aonde queira estar. E que realmente nós possamos a cada dia estar fortes, uma ajudando a outra, para que a gente possa caminhar e chegar mais longe. Publica MT, a informação construtiva, as principais notícias, polêmicas e assuntos que você quer saber. Você pode acessar aqui. Fique sempre com a gente.